Oh, glórias a Deus! Amanhã eu vou pregar numa consagração pela manhã e eu estou aqui meditando na palavra. E Deus me deu um mistério agora tão profundo que eu parei a meditação para dividir com você. Deus me fez refletir sobre Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos. E Lucas era médico. E Lucas foi um amigo pessoal do apóstolo Paulo. Lucas cuidou muito da saúde do apóstolo Paulo. E Deus começou a falar ao meu coração que Lucas, ao cuidar de Paulo, Lucas estava cuidando da obra de Deus. Porque Paulo era um pregador fenomenal chamado por Deus. Mas ele precisava da saúde para poder prosseguir no seu ministério. Então, quando Lucas cuidava dele, Lucas, na verdade, estava cuidando da obra. Lucas estava cuidando do crescimento da igreja. E aí Deus começou a me dar esse mistério. Quando você cuida de um pastor, que é um pastor honrado na palavra, que se dedica à obra do Senhor, quando você cuida de um pregador, que se dedica na obra do Senhor, quando você cuida de uma irmã, que nunca diz não, dá para orar aqui no meu lado? Dá para visitar aqui? Dá. Você está cuidando da obra de Deus. E quando eu falo cuidado, pode ser com palavras de incentivo, com apoio, pode ser defendendo de uma calúnia que essa pessoa possa estar recebendo, ou financeiramente devido à necessidade dessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, dia 19 de junho de 2025, ontem nós fizemos uma ação social, nós entregamos 110 quentinhas para morador de rua. E o dinheiro para fazer essas quentinhas foi doação dos meus amigos, porque eu não tenho condições de fazer isso sozinho. E aí eu compartilhei com meus amigos o resultado da ajuda que eles deram. Aqueles que não puderam ajudar financeiramente, mas ajudaram em oração. E uma dessas minhas amigas, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo, olha, eu queria fazer 1/3 do que você faz na obra, ela me dizendo. Eu queria fazer a obra igual você faz. Eu falei, não, minha amiga, mas você está fazendo a obra. Porque essa minha amiga em questão, quantas vezes eu numa dificuldade financeira imensa, e daqui a pouco ela manda um pix de 100, 150, 200, sabe? E eu ali numa dificuldade falando, Deus me socorre. Então eu estava falando para ela, quando você me abençoou, você estava cuidando da obra de Deus. Porque não só pelo valor financeiro da tua oferta, mas pelo valor espiritual, porque naquele momento que ninguém sabe, porque eu aprendi com Jesus, eu não peço nada a ninguém. Eu peço para a obra, doação para fazer a obra, eu peço, porque até Paulo pedia, mas para a minha vida pessoal, eu posso estar sem um grão de arroz para comer. Eu vou para o joelho e confio no Deus que é o meu pastor e que me garante que estará comigo e ele não há de me faltar. Se eu tiver que passar aquele momento de dificuldade, eu vou passar com Jesus, calado, somente em oração, sabendo que meu Deus cuida dos seus. Porque Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Deus sabe que eu preciso comer, Deus sabe que eu tenho minhas contas a pagar, Deus sabe que eu tenho procurado fazer a obra dele com sinceridade, com verdade, com dedicação. Então, com certeza, ele cuida de mim. Então, eu estava dizendo para essa minha amiga, quando você cuida de mim, você está cuidando da obra de Deus. Porque são essas atitudes de pessoas como você, que se preocupa comigo. Às vezes tem pessoas que nunca me deram R$ 1, mas me dão uma palavra, vai na tua força, irmão. Deus é contigo. Isso é tão importante, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém vence sozinho. Então, se você é dessas pessoas que talvez você não tenha ido aos presídios, talvez você não tenha ido aos hospitais, talvez você não tenha ido nas comunidades evangelizar os traficantes, mas você abençoa com a sua oração, com o seu amor, aqueles que estão fazendo essa obra, saiba que você também está fazendo uma grande obra. Davi, quando ele foi com 400 homens para a peleja, 200 ficaram porque estavam muito cansados. E Davi, quando teve a vitória e trouxe ali os espólios da batalha, né? A riqueza que ele trouxe daquela guerra,
os 400 não queriam que os 200 que ficaram recebessem. Davi falou, não, da mesma forma nós que fomos, vamos repartir igualmente com aqueles que ficaram. Porque Davi reconheceu a importância deles. Eles ficaram, mas ficaram tomando conta das bagagens, das coisas dos homens. Então, eles também trabalharam. Então, assim é no reino de Deus. Então, se você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus por perto, abrace, ajude, se tiver nas suas condições, porque fazendo isso você estará cuidando da obra do Senhor. Que Deus te abençoe.